Gente, bem-vindos a mais uma live. Hoje a nossa live vai ser com a Ingrid, ela é advogada, maravilhosa. E então, como sempre, vocês já sabem como funciona. Eu vou dar 5 minutinhos para todo mundo chegando e enquanto isso, eu vou mandando os DMs para quem vai participar da live. E é isso. Então, vou mandando aqui enquanto vocês vão chegando. E se eu espirrar, desculpa. Acho que eu mandei pra todo mundo aí. Então vocês já sabem como funciona. Eu tô 5 minutinhos, como eu falei, e aí eu vou mandando as DMs pra todo mundo entrando. E aí a gente começa a live. A Ingrid já tá por aqui, a minha tia também já tá por aqui. Então eu vou mandando aqui as DMs pra todo mundo não esquecer. Deixa eu ver. Acho que eu mandei pra todo mundo. A Maiana já tá aqui, Esther. Vou esperar mais 5 minutinhos e aí a gente já começa. Hoje eu estou me sentindo num look meio camponesa, gente. Eu estou de vestido, uma coisa muito para o incrível, com esse lencinho na cabeça. Hoje eu tô muito camponesa, muito camponesa. Então vamos ver o que é isso. Mais um minutinho e aí a gente vai começando. O pessoal sempre vai chegando, né? Conforme o tempo. Então, vamos passando. Obrigada. A Maiana disse que eu estou linda, então, ó. Estou linda, gente. Hoje eu tô muito camponesa. Eu tô me sentindo maravilhosa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? A luz? Tá tudo bom? Ou não estão me ouvindo? Tá ouvindo baixo? Porque sempre tem algum probleminha, então a gente já resolve. Bom, vamos ver. Ó, são 7h05, então eu vou começando. Eu vou mandar aqui o convite pra Ingrid e aí a gente já começa a live. E calma aí, antes eu vou pegar aqui um negócio. Que a gente tá muito profissional, vou mostrar pra vocês. Olha, tem até cartãozinho pra gente ler as perguntas. Tão muito chique. E então, ó, vocês estão falando que tá tudo ok, então eu vou começar e aí o pessoal vai chegando, então sem problemas. Oi, tudo bem? Tudo sim. Tô tentando arrumar aqui a minha luz, tá um pouquinho escuro. Eu tô com medo de apertar o botãozinho que eu sempre aperto nas lives aqui, que deixa mais escuro ainda. Pera. Deixa eu trazer mais pra cá. Pronto. Assim. Tá melhorzinho, tá mais centralizada. Tudo bem? Tudo sim, e você? Tô certo, tudo bem também. Tudo certo. Bom, eu queria te agradecer primeiramente a oportunidade de vir aqui conversar comigo. Sempre muito bem-vindo, você também. Então, eu queria te agradecer primeiramente. E pedir para você se apresentar para quem não te conhece.
Sim, meu nome é Ingrid, eu sou advogada. Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre essa carreira, né, da advocacia, que é uma carreira assim muito abrangente, que dá para você seguir vários caminhos. Ela aborda vários temas, tem várias áreas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa área. Você já quer começar falando? Já quer começar fazendo as perguntas? Como você Vamos quer ter. começar? Pode começar fazendo as perguntas. Então tá, a primeira pergunta é aquela pergunta-chave, que é como você descobriu a sua profissão, né? Então, as perguntas elas tomam tempo, porque eu conto tudo nos mínimos detalhes. Por isso que eu falei para começar pelas perguntas. Quando eu era novinha, né, a minha mãe é advogada também. Então, desde quando eu era novinha, eu sempre via ela trabalhando e tal. Como advogada, eu sempre achava o máximo, sempre ficava aquela imagem assim na minha cabeça dela correndo para cima e para baixo no fórum, com um monte de processo na mão, assim, sabe? E eu olhava aquilo, ela era a minha musa inspiradora, então eu sempre ficava na minha cabeça, assim, inconscientemente, já criava esse sonho, sabe? Que eu queria ser igualzinha a ela. E aí, na época do ensino médio, quando a gente estava naquela fase de terceiro ano, que tinha que começar a decidir, né, a carreira, basicamente, né, com 17 anos, o que é uma coisa bem difícil, porque a gente nunca sabe, né, se é aquilo mesmo que a gente vai querer para o resto da vida, né, e decidir com 17 anos é uma coisa muito complicada, assim, né. A gente vai mais pelo gosto, por exemplo, gosto de exatas, gosto de humanas, mas não sabe ao certo se o curso é aquele que a gente quer mesmo e tal, né? Então acaba sendo bem desafiador. E na época, eu queria ter feito faculdade de moda. Então, junto com o meu terceiro ano, eu fazia o terceiro ano de manhã, e junto com o meu terceiro ano, eu fazia o cursinho à noite. Então, cursinho pré-vestibular, que eu queria fazer moda em uma universidade pública. Esse era o meu sonho na época. E aí eu estudava pra caramba e tal, até assim no meio do ano. Aí depois comecei a desanimar, parei de estudar. Aí quando chegou na época dos vestibulares, eu acabei fazendo e não passei. Aí, quando foi na mesma época que eu me formei, né, no terceiro ano. Então ficava aquela coisa de todos os meus amigos entrando na faculdade, eu não sabia se era aquilo mesmo que eu queria, não sabia se eu entrava em algum curso diferente ou se eu fazia moda. A maioria dos meus amigos estavam indo para a área da saúde, odonto, biomedicina, enfermagem, essas áreas. E, enfim, e aí eu comecei a ficar assim, sabe, me sentindo um pouco perdida, porque eu não sabia se eu corria atrás do meu sonho, que era a moda na época, tentava mais um ano de cursinho, ou se eu simplesmente faria alguma outra faculdade. E aí, na época, minha mãe, como ela é advogada, ela queria muito que eu fizesse direito, né? Ela falou, não, faz direito que você vai gostar, porque tem tudo a ver com você, porque você é comunicativa, você gosta dessas coisas, porque, enfim, por causa de várias partes assim, do direito que eu também acabo me identificando, né? E aí, beleza, aí eu peguei e falei, vou entrar, se eu não me identificar com o curso, eu saio, e aí depois eu vou atrás do que eu gosto. Aí, quando eu entrei na faculdade, os 2 primeiros anos, assim, são bem tranquilos. Então, eu acabei gostando muito do curso. E aí, depois do terceiro e do quarto, assim, também, foi quando eu comecei a fazer estágio, né? E aí, você já começa a se ver bastante, assim, na área, né? Por isso que é importante o estágio. E desde os 14 anos, assim, eu ficava no escritório para minha mãe, ajudando ela. Então, era uma coisa que também me deixava, assim, confusa, porque eu gostava das coisas que eu fazia para ela e tal, eu achava bem legal. Então, por isso que eu fiquei, assim, nesse impasse, né? E mais ou menos no último ano, assim, da faculdade foi que eu me encontrei mesmo, porque foi a época que a gente começou a estudar para a OAB, né? Por isso que eu falo a importância também da gente traçar os nossos sonhos e objetivos, porque quando a gente tem uma meta e tem um objetivo para alcançar, as coisas fazem muito mais sentido, assim, a gente acorda o dia muito mais, acaba rendendo muito mais, com muito mais propósito. Então, quando chegou o quinto ano, eu peguei e prometi para mim mesma que eu ia passar até na prova da OAB, porque a partir do quinto ano de faculdade você já pode fazer, né? Se você fizer a prova, você já está aprovada, assim. Já está contando, né? Como se fosse assim. Não precisa esperar se formar, sabe?
Aí eu peguei, quando eu entrei no 5º ano, assim, na verdade nem tava no 5º ano, foi em fevereiro isso. E as minhas aulas começaram lá para abril, assim, mais ou menos. Então, tipo, uns 2 meses antes do 5º ano, eu já decidi que eu ia começar a estudar para a OAB. Aí, e a minha meta era passar antes de me formar até dezembro, até o final do ano, né? E tem 3 cursos ao longo do ano todo. Então, eu falei, vou ter 3 tentativas, né? Vamos ver o que vai dar, né? E aí, desde o comecinho, fiquei estudando bastante, não quis fazer cursinho para a primeira fase, quis estudar por conta própria mesmo, pelas videoaulas do YouTube e tal, que eu já assistia normalmente para a faculdade, né? Para as provas que eu tinha semestrais. E aí, comecei a estudar bastante, aí eu peguei, passei na primeira fase. Aí, depois veio a segunda fase, que já é a primeira fase é a de múltipla escolha e a segunda fase é dissertativa, né? Então, na segunda fase, eu escolhi trabalhista, que era uma área que eu tinha certeza que eu ia atuar. Por isso que também é importante quando a Marcele fala dessa parte de pensar fora da caixinha. A gente, quando faz direito, a gente fica lá, metade da turma ou quer concurso ou quer trabalhar na área de direito civil, penal e trabalhista. Só essas 3. E, na verdade, tem muito mais coisa por trás disso, assim, sabe? Muitas áreas que abrangem muito mais. Você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer cursos, você pode fazer tanto cursos, assim, que são linkados com direito, por exemplo, curso de oratória, curso de desenvolvimento pessoal, curso de empreendedorismo jurídico, ou então cursos mesmo de preparação para a OAB, cursos de, sabe, mais preparatórios, assim, para concurso, enfim. Então, você pode seguir muitas áreas. Tem essa parte acadêmica, de professores também, você pode dar palestras, você pode fazer um Instagram jurídico e ir compilando todo o seu conteúdo dentro desse Instagram jurídico. Você pode trabalhar em comissão. Agora, atualmente, eu sou presidente da Comissão de Direito da Moda da UAB de São Vicente, né? Então, também é uma área bem legal, assim, é uma coisa bem legal que, na época que eu fazia faculdade, não era uma coisa que eu imaginava, assim, sabe? As pessoas, na verdade, não imaginam tanto, assim, explorar essa parte da OAB que a OAB oferece pra gente. E lá tem muita oportunidade, assim, sabe? Para você encontrar pessoas que estão com o mesmo propósito, assim, que você querem se desenvolver nessa área, enfim, e acabarem se ajudando, sabe? Então, dá para fazer muita coisa. E na época, quando eu escolhi direito trabalhista, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com isso e tal. Aí depois, na primeira vez que eu fiz a segunda fase, não passei de cara. Reprovei por pouquinho, aí a gente teve direito, porque agora esses últimos exames já começaram a repescagem, então você podia fazer a segunda fase direto, sem precisar fazer a primeira fase. E eu tava muito nervosa, porque a primeira fase é super difícil, quase ninguém passa na primeira, né? Por isso que eu fiquei, assim, arrasada de não ter passado na segunda. Aí fiz a repescagem, não passei por 0,3 também. Aí eu tive que começar tudo de novo. Desde o começo, desde a primeira fase. Aí eu peguei e falei, não, quer saber? Porque assim, eu estudava para tirar a nota, sabe? Falava, ah, não, eu vou conseguir passar com essa nota. Quando você começa a estudar para entender o conteúdo mesmo e você começa a se projetar para um 10 ou para uma nota maior, assim, não se preocupa com a nota em si, que você precisa da aprovação, você consegue uma aprovação muito maior, sabe? Porque não é um número. Porque assim, se você quer tirar 10, você estudando para tirar 5, você vai estudar metade disso. Então, se você estudar naturalmente, as coisas vão acabar fluindo e você vai conseguir a nota certa para ser aprovada, né? E aí foi quando eu fiz a primeira fase de novo, e aí eu passei na primeira fase de novo também, mas fui para a segunda fase morrendo de medo, e aí eu consegui passar, graças a Deus, e consegui cumprir esse objetivo que era de ser aprovada até o final do curso, né? E tá aprovada na formatura, graças a Deus. E a OAB é uma saga, porque assim, só quem faz direito sabe, porque a gente perde o sono, fica pensando o dia inteiro naquilo, estuda 10 horas por dia, é muito puxado, assim. Eu super entendo o desespero de todo mundo, mesmo depois de ter sido aprovada, porque foi uma época que eu sofri muito, eu não saía de casa pra nada, assim. Nem para comer, porque eu falava, não, vai atrapalhar meu sono.
vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu ficava desesperada, assim, sabe? Super focada. Então, aí foi meio que aí foi quando eu fui aprovada. E aí, assim que eu fui aprovada, comecei a trabalhar em um escritório de direito marítimo, que também não tem nada a ver com uma das carreiras que era o que eu estava pensando na época, né? Eu até cheguei a fazer uma audiência trabalhista na época com um advogado que eu admirava muito, e aí ele me chamou, aí eu fiz com ele e tal. Mas acabei começando a trabalhar nesse escritório que eu estava, que era de direito marítimo, que é uma área mais específica e tal. Assim como essa que eu gosto bastante, que eu falo bastante no meu Instagram, que é de direito da moda, que já é uma área mais diferente, mais específica, que fala de um ramo, na verdade, vários ramos, né? Direito civil, trabalhista, penal, mais para essa área de direito da moda, né? Então, foi aí que eu comecei a me enxergar mais nessa área jurídica, assim, sabe? Porque reuni um sonho antigo desde a época lá do ensino médio que eu gostava de direito de moda e com esse sonho de ter feito direito e ser advogada, então foi uma coisa que eu gostei bastante, assim, porque são as duas coisas que eu amo. E como os nossos sonhos também vão mudando de forma, né? Porque na época que eu queria fazer faculdade de moda, no terceiro ano, eu simplesmente queria fazer moda porque eu gostava de desenhar as roupas, eu comprava tecido, levava para minha costureira costurar para mim e tal, desenhava para ela costurar para mim. Então era esse o sonho de moda antigo. E hoje em dia eu me vejo muito mais fazendo assim consultoria para as empresas que trabalham na indústria da moda, sabe? Que não tem nada a ver com o que era na época, mas não deixa de ser da indústria da moda, né? Por isso que é bom a gente ir seguindo o nosso instinto e se arriscando a fazer coisas novas. Da mesma forma que eu também estava aberta a fazer a faculdade de Direito, né? Porque eu estava um pouco indecisa, então não fiquei fechada e deixei de fazer qualquer faculdade, acabei abraçando a oportunidade e fiz o curso de Direito, que eu amo muito, e hoje em dia eu me vejo muito nesse curso, principalmente nessa área que eu gosto bastante, né? E como foi esse processo? Porque todas as profissões têm desafios, né? Tanto temos os aspectos positivos quanto negativos. E como foi para você esse processo? Bom, positivo é que... Deixa eu ver. Vou começar pelos negativos, porque positivo tem bastante. Que você fala assim, de ser recém-formada e estar no mercado de trabalho, por exemplo, da advocacia, essa área assim. A gente fica meio perdido porque, assim, muitas pessoas, na maioria das vezes, entre a faculdade mesmo, dentro da sala, acabam se reunindo e criam um escritório e outras acabam decidindo trabalhar para outros escritórios, né? Eu não queria abrir escritório, então eu queria trabalhar em um outro escritório. E quando você quer trabalhar num outro escritório, significa que você vai trabalhar para alguém, você não vai ter a sua autonomia, entende? Então esse é um ponto negativo, porque você acaba sendo, assim, muito jovem, você acaba saindo sem experiência, então você tem que ter sorte, assim, eu falo, no escritório que você vai entrar, sabe? Porque, graças a Deus, eu fui muito abraçada no escritório que eu entrei, que era esse de direito marítimo, e aprendi demais com eles. Foi uma experiência incrível para mim, aprendi muito. E foi muito diferente de tudo que eu já tinha feito, assim, dos estágios, né? Que era em órgão público, era uma coisa mais diferente. Porque, assim, você vai lidando com direito de várias formas diferentes, né? Você, na época, eu trabalhava, estágio eu fazia no Procon, por exemplo, era atendimento de consumidor, então era uma coisa muito diferente, assim, sabe? Porque eu ficava lidando com o público e no escritório que eu ficava, por exemplo, a gente fazia as petições, trabalhava mesmo como advogada. Ficava dentro do escritório o dia inteiro, era aquela coisa mais assim, ambiente fechado, não lidava com o público, porque os clientes, quem fazia as reuniões eram os sócios. Então, o lado negativo, por um lado, é positivo, porque assim, a responsabilidade em cima de um recém-formado não é tão grande, porque você trabalhando para as pessoas, por exemplo, os sócios, na época, eles que acabavam arcando com todos os prejuízos possíveis entre todos os processos e com todos os clientes. Então, esse, para mim, era um ponto positivo, porque, assim,
tava ali para aprender, né? E então você podia aprender muito mais, passar por muitas experiências com todo mundo que estava ali, mas o lado negativo era esse, né? Que tem toda essa parte assim burocrática, muita coisa específica que quando a gente sai da faculdade a gente não tem noção, que tem que fazer dentro de um escritório. E eu acho que hoje em dia as faculdades deviam dar um pouco mais assim de mostrar mesmo como que é a realidade de um escritório, sabe? A gente ter um estágio mais específico. Por isso que eu indico bastante para as pessoas fazerem um estágio dentro de escritório mesmo, de advocacia, não em órgão público, essas coisas. Porque é muito diferente quando você se forma e começa a trabalhar, assim, sabe? Então, é uma experiência que você já vai levar com você para poder estar aberta, assim, para várias outras coisas que vierem a surgir, né? Então, oi? É basicamente isso. Uhum. E como foi para ti entrar no período de isolamento social, né? Porque todas as profissões tiveram que uma transformação ou alguma mudança sutil, mas tiveram uma mudança. Então, como foi para ti trabalhar agora no isolamento social? Então, eu saí do escritório mais ou menos nessa época, agora no isolamento social, né? Mas até o começo do isolamento que eu estava trabalhando, assim, é bem diferente do que trabalhar no escritório, porque no escritório é um ritmo muito mais acelerado, assim, sabe? E a gente trabalhava, por exemplo, cada um tinha a sua função, então um dependia muito do outro para poder fazer o ciclo girar, assim, sabe? A gente sempre fazia, cada um fazia uma fase processual para depois encaminhar para o outro para ir fazendo o processo ter todo o andamento dele. Então, isso que a gente sente um pouco de choque, porque você não tá vendo ninguém, então você não sabe se vai chegar tudo certinho, mas chegou certinho tudo. No começo, assim, eu estranhei muito, porque eu sou uma pessoa que eu odeio mudanças. Sério, eu sempre sou aquela que gosta de fazer, tem uma rotina, sempre gosto de fazer todo dia a mesma coisa, sabe? Tudo igual. Então, quando começou essa coisa, eu falei, meu Deus, eu não vou me adaptar de jeito nenhum, porque assim, já estava acostumada com o ritmo do escritório e tal, né? E aquela correria. E, por exemplo, a gente, como trabalhava assim, muito em conjunto, então o que que acontecia? Às vezes faltavam alguns documentos, aí precisava conversar. Então, no dia a dia, isso era só você olhar para o lado e falar com a pessoa do teu lado, né? Por exemplo, aquele documento, você me mandou por e-mail, ou não mandou, colocou na minha pasta, mais ou menos assim. E quando você está no home office, você não tem essa dinâmica, né, do dia a dia, assim. Então, eu sou muito aberta. Depois que eu vi que eu gostei bastante, assim, do home office, pelo fato de você ser muito mais tranquilo, assim, porque querendo ou não, é uma paz, né? A gente não ter que pegar o carro, ir até o escritório, depois aquela saga de procurar vaga, depois ter que ir almoçar, aquela correria toda, aí depois voltar para casa. Era uma coisa meio todo dia, assim, meio cansativa, sabe? Mas aí eu fui me acostumando e fui enxergando esses pontos positivos do home office, né? Aquele trânsito e ajuda muito com a saúde mental, assim. Dentro de casa a gente ficava com um pensamento muito mais livre, assim, muito mais leve, né? Então eu acho que conseguia trabalhar melhor porque não é como se fosse um peso, mas é que assim, era bem menos corrido, sabe? Não tem nem comparação com a época de dia a dia, assim, normal, sem o isolamento mesmo. Então, é questão de se adaptar. A gente fazia as reuniões todos os dias pelo Zoom, todos os dias. E eu sei que tem muito escritório que, na verdade, a maioria dos escritórios nem fazem reuniões por todo dia, assim, igual a gente fazia. Então, a gente fazia mesmo para não deixar passar nada, tanto essa parte de documentos, que acabava uma pessoa pegando com a outra e tal, para poder explorar bem essa questão de comunicação dentro do home office, né, para fazer dar certo. E agora, por exemplo, que eu saí do escritório e a gente ainda está em isolamento, uma das formas que eu vejo é o Instagram para poder comunicar, né? Tanto aqui na live quanto pelos stories, pelo Insta mesmo ali, pelo feed.
dando várias dicas, várias coisas, porque é isso que faz a gente se conectar com as pessoas e poder passar o que a gente gosta para elas, né? Para elas entenderem um pouquinho também do nosso trabalho, como é que é feito. E direito da moda também é um assunto que agora que eu posto assim, as pessoas mandam direct falando: nossa, eu nem sabia que tinha isso de direito da moda, eu nem sabia que era uma coisa assim tão importante, que não era tão fútil, que porque pensa que pelo fato de ser direito da moda é como se fosse desfile, né? Só que não é essa parte, né? É a parte burocrática e jurídica, né? E é legal por isso, que aí as pessoas conseguem entender um pouquinho, conhecer um pouquinho mais, né, dessa área. E então você tocou na pergunta que eu ia fazer agora, que é como funciona para você mexer com a internet, mexer com o Instagram, né? Fazer a questão do marketing, né? Você trabalha com ele ou você começou a utilizar ele agora? Então, o marketing, assim, para os advogados é um problema porque a gente não pode fazer muita coisa, né? Inclusive marketing pelo fato do código de ética e tal. Mas o Instagram jurídico, respeitando todas as regras, não tem problema, pode fazer. E sempre de forma que ele venha a ser educativo, assim, sabe? Não de forma a captar clientes, sabe? Então eu sempre trago os conteúdos mesmo de uma forma informativa para as pessoas poderem ter essa noção de como que funciona, de como que o direito, por exemplo, o direito ambiental está relacionado com o direito da moda, o direito trabalhista está relacionado com o direito da moda. Então, trazer essa realidade, porque às vezes as pessoas realmente não imaginam que tem muito assunto assim para falar, sabe? Empreendedorismo jurídico também, eu falava bastante que é essa forma de lidar no dia a dia com os escritórios, como fazer a gestão de um escritório de advocacia. Então, era uma parte que não era diretamente ligada a essa parte de marketing, é mais para poder ajudar as pessoas que não sabem, ou então estudantes, outros advogados também, entendeu? É bem legal. E uma das perguntas que eu recebi para fazer para ti foi como você organizou os seus estudos na época que você estava na faculdade? Como você determinou metas, objetivos? Olha, isso é muito engraçado, porque assim, desde o começo da faculdade, eu sempre fui, assim, a matéria em si era muito fácil nos primeiros anos, né? Porque a gente tem filosofia, sociologia, são matérias mais gostosas, assim, que você não necessariamente precisa estudar tanto, assim, sabe? Não tem doutrina, mas assim, não é tanto igual o direito que você tem que defender aquela linha de posicionamento e tal. É mais diferente. Então, no começo da faculdade, eu ia, prestava atenção na aula, estudava, a nota que eu tirava, passava, não tinha objetivo nenhum. Desde os 2 primeiros anos foram bem tranquilos. Depois, com o terceiro e o quarto, que eu fiquei fazendo o estágio, eu gostava, mas assim, foi quando eu comecei a ter contato com o direito do trabalho, que foi quando eu comecei a me identificar mais com essa matéria de direito trabalhista e tal, que aí eu comecei a gostar bastante. E nessa fase, assim, eu amava só direito do trabalho. Então tinha as matérias, que eu ia bem, por exemplo, direito penal, processo penal, e as matérias que eu gostava bastante, que era essa de direito do trabalho e processo do trabalho. Eu e as minhas amigas, a gente sempre se reunia, por exemplo, no sábado, pegava desde as 8 horas da manhã até, tipo, fechar a faculdade, até umas 6, para poder se organizar, porque nos 2 primeiros anos da faculdade eu trabalhava no shopping, então não tinha nem tempo para fazer isso. Depois que eu comecei a fazer estágio, aí que eu comecei a ter mais tempo disponível para estudar. Então foi quando eu comecei a estudar mais. E realmente no último ano foi quando eu peguei firme mesmo, porque como eu estava estudando para a OAB, acabou fluindo, sabe? Todo o conteúdo já estava sendo para a faculdade, então já tava, eu gostava muito de trabalhista, então por isso que acabou fluindo também na segunda fase da OAB, porque é muito conteúdo, você fica doida, sério. Os últimos anos muito puxados, porque tem TCC, tem a entrega de horas da faculdade, tem a OAB, que é um caso à parte. Por isso que a maioria dos alunos, eu lembro que na época que eu fiz, só uns 5 da minha sala passaram também, porque é muito complicado você conseguir conciliar tudo, assim, sabe?
porque é TCC, é faculdade, é a primeira prova. E se você, às vezes, pega algum professor que ainda não está disposto a te ajudar, por exemplo, eu tive um professor que ele era de penal. E eu sempre ia bem nas provas dele sem estudar, porque eu sempre amei penal. E eu lembro que teve uma prova que eu peguei e perdi, porque a prova dele era segunda-feira. E eu tive a segunda fase num domingo. A segunda fase da OAB era sempre de domingo as provas, né? E aí eu tava sem condições de ir pra faculdade, porque tinha feito a prova de segunda fase, tava com a minha cabeça pilhando, não conseguia estudar de jeito nenhum. E a gente tinha essa possibilidade de marcar uma prova substitutiva, né? E aí eu peguei e falei, vou marcar a substitutiva. E aí peguei e não fiz para fazer as subs depois, né? Que a subs é como se fosse uma matéria, uma prova que você faz numa semana diferente para substituir. E nos últimos anos são muitas matérias, por exemplo, a gente tinha 2 semanas, eram todos os dias de prova. E é muita coisa, muito conteúdo. Eu tinha Código, Constituição, um monte de coisa. E aí eu lembro que eu peguei, tive que remarcar essa prova. E quando eu fui fazer a prova, o professor simplesmente deu alguns problemas de uns nomes que estavam lá na lista. E na época a menina da secretaria falou que era porque não era mais obrigatório ter uma lista de nomes com pessoas que tinham solicitado a prova substitutiva, então por isso que alguns não estavam aparecendo, mas que não tinha problema, podia fazer todo mundo, né? É que ela não exigia mais a lista, porque não estavam exigindo mais o pagamento, porque antes a prova das subs era paga, enfim, um rolo lá na faculdade. E aí sobrou para mim o rolo era acadêmico, entre eles administrativo, e sobrou para mim porque o meu nome não estava dentro da lista e de mais uns amigos. E, nossa, eu comecei a ficar desesperada, assim. Chorei igual uma louca na hora da prova, porque eu sempre ia bem em penal, eu sabia que era uma matéria que eu gostava, e aí me prejudiquei porque ele não quis me dar a prova, simplesmente porque falou que o meu nome não estava na lista. Então, por isso não é fácil. Vai aparecer um monte de dificuldade, a gente vai ficar desesperado, vai achar que tem que desistir. Ao longo do curso eu passei cada uma, gente, vocês não têm noção. Essa foi uma daquelas. Aí depois eu fiz a prova, precisava tirar mais ou menos, sei lá, uns 8 para poder passar. E aí eu tirei 10. Nossa, no dia que eu tirei esse 10, e ele falava assim para mim, eu não deixei você fazer porque eu sabia que se você fizesse o exame, você ia passar, você ia tirar 10. Aí eu, tá bom, professor, depois de ter feito eu chorar igual uma louca, desesperada. Fora as semanas jurídicas que a gente tinha, aí ficava assistindo também, que é para aprender bastante, né, de conteúdo jurídico, assim, era bem legal, porque também contava a hora para a faculdade, né? Então a gente aproveitava para poder juntar as horas e tal, para poder conciliar tudo, para ficar menos coisa possível, porque o último ano é bem puxado mesmo. Vem tudo, todas as provas, TCC, OAB, não é fácil. E isso também leva a gente para a próxima pergunta, que é um pouco das suas experiências. Você acabou de contar uma da sua experiência na prova. E conte um pouco pra gente algumas experiências que você teve, que, meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Ai, gente, tanta experiência que eu tive na faculdade. Eu lembro de uma professora. Pela parte boa. Quê? Pela parte boa, deu tudo certo. Sim, deu tudo certo, Eu lembro que, assim, até meu TCC deu problema na época de fazer a impressão na capa dura. Nossa Senhora, eu já passei de tudo, gente, sério, na faculdade. E a gente fica desesperada, né? Eu sempre fui, assim, uma pessoa muito desesperada. As minhas amigas sempre me zoavam. Elas falavam, Ingrid, tem prova no segundo tempo. E eu já ficava desesperada, porque eu sempre era avoada, desesperada, que tudo me preocupava, ficava lá começando a estudar igual doida, e elas ficavam rindo da minha cara, mas era sempre assim, eu dava risada. Tinha uma professora que ela dava tributário pra gente, e antes ela dava direito empresarial. E nossa, todo mundo ia mal na prova dela. Assim, eu tenho amigas que passaram na OAB e ainda não passaram na matéria dela, até agora, que a gente já está formado desde 2017, 2018. Então, para você ter uma noção de como ela não era, porque as pessoas passavam na OAB e não passavam na matéria dela.
E eu lembro quando eu tirei 2 na prova dela. Porque assim, ela dava o conteúdo, ela dava questionário, ela fazia um monte de coisa. Só que na hora da prova, ela corrigia do jeito dela, assim, sabe? Tipo, se você colocasse a mesma resposta que tinha sido corrigida em aula, ela não considerava, ela não dava que estava certo. Sério, ela viajava, assim. Mas eu gosto muito dela hoje em dia. Hoje, depois eu fui começando a ter mais amor por direito empresarial, por direito tributário, e aí eu fui entendendo mais. E aí ela começou a ser mais boazinha no sentido de explicar mais a matéria pra gente e tal. Então a gente começou, todo mundo assim na sala começou a se identificar mais com ela, né? E é demais, sério, porque essa professora, ela é muito boa, assim, no sentido de ela puxava nosso pé, assim, sabe? E a gente não entendia na faculdade, a gente só queria ir bem e tirar nota e, ai, por que eu tirei 2? Por que eu não tirei a nota da média? A gente não ficava, por exemplo, ai, por que eu não entendi a matéria? Por que eu entendi? Por isso que quando, às vezes, tinha alguma matéria que, por exemplo, eu ia para exame com a matéria e eu ficava assim, gente, eu não entendo essa matéria, eu vou fazer o exame, mas assim, de coração aberto, porque se eu não passar, eu faço a DP de boa, porque é uma coisa que, assim, é melhor você fazer a DP e entender a matéria do que você passar nas coxas, assim, sabe? Porque depois vai vir a OAB. Então não vai adiantar nada você ter um monte de nota, nenhum escritório, dificilmente algum escritório vai pegar o teu histórico escolar da faculdade. Eu acho que não pegam, pelo menos aqui em Santos não. Eu acho que em São Paulo, se tiver algum, é bem difícil também, mas eu acho que não pegam. Enfim, mas é uma coisa que, assim, as pessoas se preocupavam muito. Eu lembro que o povo colava muito na minha sala e eu falava, gente do céu, pra que isso? Porque depois vai chegar a prova da OAB, não vai adiantar nada. E todo mundo queria nota e não entendia nada. Então, hoje em dia é engraçado até porque a minha pós que eu faço é de processo civil, né? Direito de processo civil. E quando eu terminar ela, a que eu mais tenho vontade de fazer é de direito empresarial. Olha só como o mundo dá voltas. Eu preciso encontrar ela para falar isso. Porque se ela me ver e falar, e eu falar isso para ela, ela não vai acreditar. Porque ela vai falar, Ingrid, você não gostava de empresarial, odiava tributário, todas as minhas matérias. A sala dela da DP era assim, o andar inteiro da faculdade, todo mundo ia. Não era fácil. Essa era. E foi difícil para me livrar dela, mas deu tudo certo, fui aprovada. Já cheguei a tirar um 10 na prova dela, que valeu mais do que passar na OAB, porque ela é muito boa, essa professora, sério. Ela era terrível. Ela já tinha assim mais idade, sabe? Então pensa para lidar com ela. Tinha que chavecar ela bastante. A pergunta que fizeram foi. Uma das experiências, mas tem muitas também. Uma das outras perguntas que me fizeram foi se você determinou um tempo antes de estudar para a OAB. Tipo, a partir de agora eu posso começar a estudar ou vou esperar mais um pouco. Se eu decidi parar um tempo para pensar, não. Eu fui com a cara e com a coragem. Eu falei, vai ser assim, do jeito que dá, com um monte de TCC, um monte de prova, aula na faculdade. Se não der, aí depois eu... Assim, a maioria dos meus amigos fizeram isso. Só que também, muitos deles até hoje não fizeram, até hoje não passaram. Então, é uma coisa que a gente vai estendendo, porque a gente sempre fica naquela de esperar o momento certo para acontecer todas as coisas, sabe? Então, por isso que tem que se jogar mesmo e tem que arriscar, sabe? Porque às vezes a gente tá no momento certo e a gente não imagina. Às vezes a gente tá numa situação super favorável, super propícia e a gente não tem noção disso. Então, por isso que é bom a gente ir abraçando as oportunidades. Eu lembro que eu cheguei de viagem, eu tinha ido para Florianópolis, era em janeiro do último ano da faculdade, eu tinha ido viajar porque eu estava exausta também da faculdade. Aí eu peguei, cheguei e falei, mãe, eu vou começar a estudar. Peguei todos os meus livros e comecei, simples assim. E a prova era em abril, estudei por conta própria, por isso que eu até falei que eu estudei sem cursinho, né, preparatório. Eu fiz cursinho preparatório para a OAB só para a segunda fase, porque
eu tava dando o meu máximo, assim, sabe? Eu pensei, eu vou dar o meu máximo, se não der certo e eu ver que eu preciso, que eu não tô estudando direito, eu preciso de um cursinho, aí eu faço o cursinho. Aí eu acabei fechando, graças a Deus deu certo, né? Pra primeira fase passei só estudando por conta própria mesmo. E eu fechei o cursinho só pra segunda fase mesmo, porque como é dissertativa, é mais técnico. Então, os professores ajudavam com a forma de começar as frases, pra gente poder não esquecer ali na hora do nervosismo, sabe? Então, por isso que acabou sendo muito válido. Mas eu também acho válido quem faz cursinho, né? Porque às vezes tem pessoas que não sabem por onde começar a estudar, né? Eu comecei estudando, na verdade, assim, para a OAB, a primeira fase, eu só estudei minhas matérias preferidas. Eu falo que a minha estratégia foi essa. Eu só estudei as matérias que eu gosto, que foi trabalhista, penal, direito do trabalho, processo penal, constitucional, ética, que você tem que também decorar tudo, né? Ética e o estatuto da OAB e tal, foi mais essa parte. Direito civil, meu professor também era muito bom, então não, eu fui muito bem, mas também não estudei porque meu professor era bom mesmo. E alguns professores que também eram bons na hora da prova, você vai lembrando dele falando assim, sabe? Então, isso que ajuda bastante. Mas a melhor coisa mesmo é simplesmente arriscar e fazer a prova, porque eu tenho muitos amigos que fizeram assim, sem estudar até e passaram, que são inteligentes mesmo, assim, sabe? E eu estudei pra caramba pra passar, mas eu tenho amigos que eles fizeram a prova e foram só fazer e tinham certeza que não iam passar. Eu estudei e eu tinha certeza que eu não ia passar. É sempre assim, a gente acha que nunca tá pronto. E outra coisa também é a questão das metas, né? Todo estudante tem, antes e durante a faculdade, bota metas, objetivos, para determinar, né, o que vai acontecer depois. E você fez isso. Peraí que deu uma cortadinha. Fala de novo, finalzinho aqui. Se você fez isso, de determinar metas e objetivos para depois ou antes mesmo dos estudos e passar da faculdade. Sim, então, essa de passar na OAB no último ano foi a meta principal de todas, né? Que era o que eu precisava, né? Da carteira como advogada para poder trabalhar como advogada. Aí depois disso, eu queria começar já a trabalhar na área mesmo. Tava empolgada e tal para começar a advogar, né? E eu até fiz essa audiência que eu te falei de direito trabalhista, mas o advogado que me contratou na época, ele precisava de mim para fazer como se fosse advocacia audiencista. Seria só para eu fazer audiência para ele. Não seria uma coisa assim no sentido de ficar dentro do escritório e fazer as petições. Eu iria. É mais dinâmico, sabe? É bem legal, assim. É bem dinâmico porque você faz muita audiência, sabe? Então você fica muito bom em fazer audiência, faz bastante acordo e tal, é legal por isso. Só que, como eu tinha acabado de me formar, eu queria pegar essa experiência, entendeu? De escrever bem, escrever bastante, ficar no escritório. Então, por isso que eu acabei priorizando na época o escritório que eu entrei e não esse de advogado audiencista, porque na verdade para mim também ia ficar um pouco corrido, porque cada dia, por exemplo, você tem uma audiência em um lugar. Então você tem que ir se deslocar, às vezes em Santos, em Guarujá, na Praia Grande, todo dia são audiências em lugares diferentes. Então eu queria uma coisa que eu ficasse mais assim, numa rotina. É daquela coisa, né? Da gente ser acostumado com uma rotina e fazer todo dia tudo igual, a mesma coisa. Eu sou um pouco assim. Então por isso que na época eu preferi. Mas também é uma outra área que também fica de dica para as pessoas que gostam desse ramo de fazer audiência e tal, que se identifica e é comunicativo e gosta bastante disso, né, de fazer acordo e tal. É bem legal também. Eu admiro muito. E o advogado era uma pessoa que eu gostava bastante, então por isso que eu acabei aceitando fazer com ele para experimentar, porque eu admirava bastante ele. Mas acabei optando pelo outro, que também é uma coisa que eu indico bastante também. Você começar num escritório para trabalhar para alguém, para você ganhar experiência com as outras pessoas, assim, sabe? Porque ajuda muito, enriquece muito no lugar. Não, você sozinho você aprende muito também, com certeza. Mas assim, você com outras pessoas, você vai pegando um pouquinho de cada um, sabe?
você vai extraindo o que é de bom de cada pessoa que trabalha com você. Então, você vai tendo uma bagagem muito grande. Então, por isso que na época foi o que eu acabei priorizando mais, assim. Eu tenho uma amiga que ela quer fazer direito, né? E ela falou: pergunta pra ela como sair do óbvio. Porque é o que você falou, né? Muita gente vê a direito, né, como aquilo, é só aquilo ali, não tem mais nada pra fazer. E tem muitas outras áreas, né? Como você pensou fora, né, do óbvio. Você entrou, você juntou a moda, então que era uma coisa que te atraía já. Então, como foi sair desse óbvio? Então, o fato de eu ter aceitado o escritório de direito marítimo também foi justamente por isso. Quando eu vi que era direito marítimo, eu falei, nossa, que diferente, é uma coisa que eu nunca pensei. Vou fazer a entrevista, porque assim, a gente fica muito preso nessas áreas mais centradas, assim, mais clássicas, né? Então, a gente não acaba criando, assim, esse leque de oportunidades para poder pensar em coisas diferentes. Então, hoje em dia, eu fico muito feliz quando as pessoas falam assim, que é uma coisa diferente, porque realmente é muito diferente, né? E eu sempre fui uma pessoa assim, desde novinha, eu sempre queria ter muita personalidade. Tudo eu gostava que as coisas fossem diferentes, até, por exemplo, se de todo mundo é rosa, o meu vai ser então roxo. Porque eu sempre queria ter, sabe, as coisas diferenciadas e sempre queria ter o meu toque, assim, nas coisas. Então, por isso que quando às vezes eu paro e penso, eu fico, nossa, é muito minha cara fazer isso, porque eu sabia que eu ia dar um jeito de não fazer a mesma coisa do que todo mundo, sabe? Porque todo mundo sempre acaba pulando para essa parte. Então, o que é que assim, para mim foi fácil porque essa é uma área que eu gosto bastante, né, de moda. Então, o que eu indico no caso é você analisar uma matéria que você goste, algum conteúdo que você se sinta atraída pelo fato de ser diferente, porque assim, é mais válido você fazer uma coisa bem feita para poucas pessoas, muitas vezes, ou por um alto valor, do que ficar fazendo para várias pessoas de pouquinho valor e você entregando pouco valor também, entendeu? Então, quanto mais você consegue agregar valor no seu trabalho, mais você consegue agregar para o seu cliente, mais você consegue ter um retorno que eu digo assim, tanto na área jurídica quanto financeiro, né? Quando a gente fala, por exemplo, não só do retorno financeiro, mas do reconhecimento também, né? Você vê as pessoas, por exemplo, que trabalham com essa área e elas não estão preocupadas em ter um monte de cliente. Você vê escritório que trabalha com o direito da moda e eles têm, às vezes, um cliente, por exemplo, que é uma empresa gigantesca, um grupo gigantesco que tem várias marcas. Então, eles não têm essa preocupação de clientes, assim, captar clientes. Porque eles agregam o máximo de valor possível para o trabalho deles. Então, conforme eles vão entregando um maior conteúdo para a pessoa, né, vão podendo abrir uma nova oportunidade. Por exemplo, eu falo assim, se você quer fazer consultoria jurídica e você quer, por exemplo, alguns clientes que têm um mercado, então faz um script, faz um slide, faz uma apresentação, faz uma coisa diferenciada para esse setor, o que você pode melhorar nesse setor, o que você pode achar ali para poder agregar para o teu cliente, porque você precisa levar para ele necessidades que nem ele sabe que ele precisa, entendeu? Você tem que levar soluções para os problemas que ele nem sabe que ele tem. Então, é isso que você tem que se preocupar mais, assim, sabe? Às vezes a gente fica pensando, ai, eu vou fazer, o que eu posso fazer que vai me dar muito cliente, que vai me dar muito dinheiro? Você tem que pensar o contrário, o que eu vou fazer que vai me deixar diferente de todo mundo e que eu vou poder ser melhor para aquela pessoa a ponto dela me reconhecer e entender todo o meu diferencial junto das outras e poder me oferecer um valor alto e eu não precisar me justificar por isso, entende? Então, é mais por essa linha de raciocínio. É meio clichê, mas a maioria das pessoas se preocupam em ter muitos clientes, em ter, sabe, uma coisa extraordinária, uma coisa absurda, fazer uma coisa super diferentaça. E nem é isso. É mais o seu propósito em si. Se você fizer uma coisa que você se entregue mesmo de coração e estudando cada vez mais, pegando as novidades do mercado.
correndo atrás de conteúdo, trazendo coisas novas. Por exemplo, agora mesmo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem um monte, isso abrange também, né, a parte de direito da moda, porque a gente tem a questão dos e-commerces. Então, você vê uma área de direito digital que está crescendo muito por causa dessa coisa de proteção de dados, que eles estão agora, né, impondo as multas altíssimas. Então, muita gente está preocupada com isso, quer regularizar, regulamentar os sites, os e-commerces, e precisa saber, através de um advogado, o que precisa ser feito. Então, as pessoas pensam tanto em coisas diferentes, e isso é uma das áreas que agora vai crescer muito. Então, é uma coisa que é simples e que vai te trazer um grande retorno, porque é um novo cenário do mercado agora, né? Tanto com a pandemia, com essa parte de e-commerce, porque tá crescendo muito, né, loja online agora, o consumo, né, na pandemia. Então, você vê as pessoas preocupadas, você vê as lojas preocupadas em estarem regulamentadas, em estarem presentes também, né, fazer tudo direitinho nos e-commerces, porque antes, eu lembro que quando você falava para as lojas, vocês têm site, eu posso comprar pelo site, elas falavam, não tem, porque era super normal. Hoje em dia, todas as lojas têm Instagram, tem site, tem tudo. Tudo você consegue comprar através dos sites, né? E já é uma preocupação que eles vieram tendo e foi crescendo cada vez mais. Quem teve visão para começar há muito tempo atrás, antes da pandemia mesmo, né, acabou ficando na frente, né? Mas também não é uma coisa que te impede de começar agora, por exemplo, né? É só se arriscar mesmo e criar os sites, tudo direitinho, fazer os funcionamentos direitinho. E é legal por isso, porque direito da moda acaba entrando em tudo, direito digital, em todas essas áreas, né? Essa parte de proteção de dados a gente tem também em direito eleitoral. Então, são muitas áreas que são linkadas. Eu cheguei a participar de uma palestra em São Paulo uma vez, lá na OAB da Sé. Era o dia inteiro de direito eleitoral, para falar como é que são feitas as campanhas e tal, e sobre essa nova campanha digital, assim, que as pessoas fazem tudo pela internet, né, agora. Então, tem um documentário que eu indico muito também, que se chama Privacidade Hackeada. Lá eles contam como que funciona toda essa parte de proteção de dados. Como é que é feito para poder fazer uma campanha, por exemplo, eleitoral, assim, sabe? Como que o Trump fez para poder ganhar todos os dados que ele conseguiu através, né? Porque o que aconteceu? O Facebook, na época, forneceu os dados de todos os usuários para Cambridge Analytica, que era uma empresa que trabalhava na campanha do Trump, que descobriram tudo depois, e aí tem o filme explicando privacidade hackeada, o documentário. E como que, assim, os dados hoje em dia eles são muito importantes. E essa área do direito digital está crescendo muito. Então, para quem quiser investir nisso, quem quiser fazer uma coisa nova, isso é uma coisa que eu indico muito. Por isso que quando você falou de fazer algo fora da caixinha, além de direito da moda, que é uma coisa que eu gosto, eu indico essa parte de direito digital, porque é uma coisa que ela é mais abrangente e tal, e sites as pessoas acabam gostando, e-commerce, todo mundo gosta de trabalhar com isso, com essas mídias digitais, com essas partes digitais, né? Então, por isso que eu indico. E aí, nesse documentário, tem todo o processo de como foi feito, toda essa importância da proteção de dados, porque tudo que a gente faz, por exemplo, se a gente fala de uma viagem agora, para ir para Florianópolis, a gente pega o celular e aí a gente vê uma passagem, um anúncio de uma passagem para ir para Florianópolis. Aí a gente fica se perguntando, por que será que o meu celular está me ouvindo, alguma coisa assim? E pior que é mais ou menos isso, entendeu? Por causa dos microfones. Então, todos os dados que a gente vai fornecendo através de microfone do celular, tudo isso vai filtrando. É como se o celular traçasse o nosso perfil, sabe? É como se ele entendesse o que a gente quer, as nossas necessidades para poder oferecer em forma de serviço ou um produto, entendeu? Como se ele pegasse, e ela tá falando disso, então eu vou oferecer isso para ela comprar, porque se ela tá falando disso, isso interessa para ela, eu sei que ela já é um cliente em potencial, sabe?
E é por isso que a proteção de dados ela vem sendo tão discutida, porque quando você vê empresas querendo vender para você coisas e você acabou de falar de uma coisa, você tá vendo a empresa te oferecendo ali aqueles produtos, você fica, como que ele sabe, né, assim, que Doida. Estou coisas. lá no meu filho. E aí, depois que você entende, então, por exemplo, um link que une tudo isso de direito da moda com direito digital é o fato de você entrar num site, num e-commerce e preencher diversos dados seus. E às vezes você compra de um simples site de uma marca X, mas aquela marca X pertence a um grupo Y. E daquele grupo tem várias outras marcas. Então, aquele grupo vai divulgar todos os seus dados para as outras marcas. Então, não necessariamente você comprou daquela loja, mas aquela loja é do mesmo grupo de uma loja que você sempre compra. Então, por isso que ela já tem os seus dados, idade, se você é solteira, casada, todas as suas informações, sabe? O que você gosta de fazer. Então, você vai vendo que as lojas, elas estão hoje em dia cada vez mais fazendo isso, né? Porque os dados, eles são tipo um potinho de ouro mesmo, porque é como se os empresários falassem: o que você quer, me fala o que você quer comprar, que eu tô aqui para te vender, né? Então, se ele tem os seus dados, ele vai poder te oferecer tudo. A gente não vai ter mais nenhuma empresa falida. É basicamente isso, né? Porque as pessoas vão como se descobrir tudo o que a gente quer, todas as nossas necessidades. Então, por isso que se fala muito nessa questão de proteção de dados. E às vezes a gente sai assinando, clica lá, não sou um robô, aceito termos e condições, e nem lê nada, e simplesmente acaba aceitando que eles enviem as nossas informações para outros sites, né? Que às vezes é do mesmo grupo, enfim. Então a gente acaba ficando à mercê. Por isso que os sites têm que prezar por essa transparência e tal, para a gente poder saber realmente o que está fazendo, né? O que está oferecendo, porque isso é uma realidade, né? Esse microfone no celular, os dados sendo vendidos, depois de toda essa polêmica do Trump, que a gente vê as pessoas falando mais, né? O documentário é muito bom, eu indico muito, depois você assiste também, porque fala muito de mídias digitais, sabe? E a gente que gosta, é bem legal aprender, porque você fica pensando, nossa, como que pode? Como que é assim que eles fazem tudo? A gente é marionete, né? E a gente nem imagina que tudo é feito, tudo milimetricamente planejado. E a gente acha que é super espontânea a rede social, mas é tudo feito com estratégias absurdas. É bem legal. Bom, o nosso tempo está acabando e eu percebi isso agora. Sério? Ai, gente, Sério. falo Um muito. minuto. Deus. Quanto Um tempo? minuto. Um minuto? Deu já. Vai bater 1 hora em 1 minuto. Meu Deus! Gente, eu falo muito. Você quer Meu... encerrar? Quer continuar o papo? Você que sabe. Se você quiser fazer mais perguntas, pode fazer. Será que vai acabar o tempo? Vamos ver, eu acho que ainda dá. Porque falta uma pergunta. Que é quais são as dicas que você dá para quem quer seguir carreira? Ai, gente, a Maia, eu tentei dar a dica rara. Ah, que eu falo muito. Gente, uma dica para quem quer seguir, para simplesmente entrar de coração nessa profissão que é tão desafiadora, que em pouco tempo a gente aprende tanta coisa, ela é desafiadora e enriquecedora, porque vai agregando cada vez mais e direito é uma coisa que é boa para o ser humano, sabe? Eu acho que todo mundo devia fazer. É que são 5 anos, é muito tempo. Mas eu acho que todo mundo devia fazer, eu indico para todo mundo. Porque é muito legal você ter noção, assim, de tudo, como funciona. É bem legal por isso. E não ter medo também de, por exemplo, eu fui me encontrar lá pro 5º ano da faculdade, gente. Então, quando eu falo dos assuntos que eu gosto no meu Instagram, por exemplo, é mais para isso, é para poder fazer as meninas se identificarem com um assunto que às vezes pode agradar mais, porque a gente fica focado em algumas coisas e às vezes a gente acha que aquilo não tem nada a ver comigo, aquilo não é uma coisa que eu gosto.
E depois de um tempo, tudo vai clareando, você vai se identificar com as matérias, você vai acabar gostando mais, as coisas vão acontecendo, vai aparecer, por exemplo, igual apareceu para mim, uma oportunidade de trabalho que você nem imagina, de uma coisa que você nem espera. Então, o segredo é estar Quer ali continuar? presente. Exatamente. O segredo é estar ali presente e